graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um texto das Escrituras Sagradas. Abra aí a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos ler aqui o verso de número 12. Vamos, para iniciar aqui essa meditação, vamos ler o verso 12. Amém? Jesus está dizendo aos seus discípulos, preste atenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abra nosso entendimento aqui neste momento, Senhor. Nós queremos aqui ouvir a Tua palavra. Então fala com todos nós, Senhor. Fala comigo, fala com esses que estão ouvindo, que tudo seja para a edificação, para a glória e o louvor do Seu nome, Pai. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, nesse texto aqui, Jesus fala com seus discípulos acerca de muitas coisas importantes. Se você folhear alguns versículos atrás, ele fala lá sobre a traição de Judas, que Judas haveria de traí-lo. Ele fala também que ele haveria de partir. E o coração dos discípulos se entristece quando Jesus disse que ele haveria de partir e para onde ele iria, eles não poderiam ir. Eu quero que você leia comigo no capítulo 14, no verso de número 1. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Preste atenção. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus sabe que o coração dos discípulos estão turbados, estão temerosos, estão tristes, porque Jesus haveria de partir. Mas Jesus disse assim que para eles não ficarem com os corações temerosos e turbados. Por quê? Porque ele falou assim, credes em Deus, crede também em mim. O que eu acho maravilhoso em Cristo é que ele nos leva à realidade da fé. Quando nós estamos com os nossos corações tristes, quando estamos com os nossos corações contristados, temerosos, angustiados por alguma coisa, e nós vamos falar com ele, ele sempre tem palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de esperança que enchem o nosso coração. E Jesus está enchendo o coração dos discípulos agora com palavras eternas, palavras que mudam a nossa visão, que aguçam a nossa visão e nos fazem enxergar as coisas pela fé, porque as coisas de Deus se creem pela fé. E ele diz aqui, olha, credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz, olha, na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E no verso 3 ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz aqui, se eu for, e nós sabemos que ele foi. As Escrituras revelam que Jesus Cristo ele foi morto, sim, foi crucificado no madeiro. Ele fez isso por amor, para nos redimir do nosso pecado, para nos trazer a salvação, porque era impossível, nós satisfazermos a lei de Deus que diz, alma que pecar, essa morrerá, porque todos nós somos pecadores, e então todos nós precisaríamos de um Salvador. E Jesus se coloca como o cordeiro mudo que foi levado para o matadouro, para morrer naquela cruz por nós, para nos libertar dos nossos pecados. Então, todo aquele que recebe a Cristo confia nesse sacrifício, confia, crê que ele morreu, mas que também ressuscitou, como diz as Escrituras, e se apresentou vivo por mais de 40 dias para muitos dos seus discípulos. Todos que creem nisso, então podem ter a certeza que Jesus foi preparar um lugar. E ele foi preparar lugar. E ele diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então nós sabemos que Jesus virá outra vez.
Você já ouviu muitas pessoas dizerem Jesus voltará? É por conta desse versículo. Ele diz que vai voltar. Ele diz que foi preparar um lugar para aqueles que creem nele, para os seus seguidores. E ele falou assim que vai voltar. Ele diz assim: e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus disse que voltará para nos buscar, para buscar os que creem nele pela fé. E para nos levar para que estejamos com ele aonde ele está. E nós sabemos que ele está à direita de Deus. A palavra de Deus diz que ele está à destra de Deus. Ele está lá, à destra de Deus, e intercede por nós, diz a palavra de Deus. Então nós sabemos que ele está à direita do Pai. Ele é o caminho para o Pai, né? E preste atenção no que ele diz aqui, confirmando isso que eu acabei de dizer para você, que ele é o caminho. Ele diz assim, no versículo de número 4. Estamos aqui em João capítulo 14, agora vamos ler o verso de número 4. Diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Verso de número 5. Disse-lhe Tomé é um de seus discípulos, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ele diz aqui, Jesus, então, João 14,6, um dos versículos áureos da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz: eu sou o caminho. Só existe um caminho e Jesus é o caminho. Só existe uma verdade e Jesus é a verdade. E só existe uma vida e Jesus é a vida. Então Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém pode se achegar diante de Deus, do Pai, senão por mim. Então o único caminho para se chegar a Deus é através de Cristo. E tem muitas pessoas que acham que podem se achegar a Deus crendo em outras coisas, em outras entidades, em outros homens, em outros deuses, em outras religiões. Mas Jesus vai além, transcende qualquer religião, porque ele é o Filho de Deus. Isso não é uma religião, isso é uma verdade das Escrituras. Ele está dizendo: eu sou o único caminho para se achegar diante de Deus, do Deus verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Jeová Todo-Poderoso, o mesmo que se manifestou a Israel nos dias de Israel e que chamou Israel para ser a sua nação peculiar. E depois, como Israel rejeitou o Messias, o Senhor, nosso Deus, ele se revelou a todas as nações, a todos os povos. E todos agora podem ser salvos por meio do sacrifício de Jesus. Eu quero que você entenda isso nesse texto, nesse vídeo, nesse momento. Você que está me ouvindo aqui, que está ouvindo essa meditação, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Eu quero dizer para você que só existe um único e verdadeiro Deus. E esse Deus é o Deus Jeová Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, é o que foi enviado pelo Pai para nos redimir do nosso pecado. Ele se entregou naquela cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E todo aquele que recebe a Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, esse começa a participar da vida eterna, tem a vida eterna. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, crer que Ele é o verdadeiro Deus, que você possa crer que o Pai é o único e verdadeiro Deus e que Jesus é o Filho de Deus que veio nos resgatar do nosso pecado. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Um abraço.